A primeira Claro. os meus exames agora deram que está tudo ok, o vírus já saiu. Deu negativo já deu PCR. negativo PCR. Só que assim, o cansaço eu ainda sinto, principalmente no final do dia. E a dor no corpo às vezes dá ainda, mesmo eu estando já negativo. Nos nervos, né? Também. Por que isso acontece? E quanto tempo isso vai ficar ainda no meu corpo? Então, Rodrigo, essa pergunta é super interessante porque não é só você que fica assim. Muitos pacientes que têm a doença de estágio moderado para grave, tá? Muitos dos que internam pelo Covid-19, mesmo quando eles não transmitem mais o vírus, eles persistem com essa fadiga, com esse cansaço, com essas mialgias. Muitas pessoas, às vezes, ficam inchados demais, o intestino funciona de maneira mais lenta. E qual é a explicação para isso? Esse vírus, no momento em que a pessoa transmite, certo, vem aqueles sintomas clássicos, né, da tosse, da febre, da falta de ar, do cansaço. Depois de, em média, 8 a 10 dias, a pessoa deixa de transmitir o vírus, só que a presença desse vírus no organismo desencadeia dentro do organismo do hospedeiro uma tempestade de produção de anticorpos, de citocinas inflamatórias, quer dizer, a pessoa fica extremamente inflamada. E é nesse momento onde podem ocorrer as complicações da doença, né? Onde a pessoa entra naquele quadro de insuficiência respiratória, que precisa ir para o hospital, que precisa ser entubado, onde ele pode ter uma embolia pulmonar, onde ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC, uma trombose nas pernas, enfim. É uma doença, a inflamação que o vírus deixa no organismo, certo? E em algumas pessoas isso acontece de maneira mais exacerbada, que é o que nós médicos chamamos de tempestade de citocinas inflamatórias, tá? Isso não acontece em todas as pessoas, mas em quem acontece, essas pessoas geralmente evoluem com complicações mais graves. E quem não evolui com essas complicações mais graves tem que esperar o organismo diminuir, tá, essa tempestade inflamatória. E quanto tempo isso vai acontecer, Rodrigo? Isso depende de organismo para organismo. Tem pessoas que ficam 3, 4 semanas ainda com cansaço. Eu tenho pacientes que acompanham comigo já há quase 10 meses e permanecem sem olfato, permanecem com o paladar prejudicado. Sim, permanecem com as pernas inchadas, mas aí o que acontece? Existe a questão das comorbidades. Se a pessoa tem problemas de coração, problemas de pulmão, diabéticos, problemas na tireoide, tudo isso tem que ser compensado também. Para quê? Para que essa inflamação diminua mais rápido, tá? Mas eu acredito que você, pelo fato de ser jovem, pelo fato de não ter comorbidades, tá? Você está com esse status inflamatório da Covid e que em breve você vai poder voltar a subir a escadaria ali da Sumaré, né? Mas isso é muito louco, porque eu sinto que a minha respiração não foi para um lado pior exatamente por eu fazer exercício físico, né? A gente conversou sobre isso bastante. A gente falou sobre isso. Parece que o corpo também ele fica mais forte para conseguir reagir a qualquer agressão, né, doutora Adilson? Sim, sem sombra de dúvidas, né? As pessoas que praticam atividades físicas, né, que têm o índice de massa corpórea adequado, né? A gente sabe que o fato da pessoa ter sobrepeso ou obesidade é um fator de risco para complicações na infecção causada por este novo coronavírus, né? Então, as pessoas rígidas geralmente têm uma recuperação melhor, muito embora estas cepas, essas novas cepas mutantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo também, já começaram a infectar pessoas jovens e a gente vê pessoas jovens também com complicação. Mas então essa doença não é uma doença que só complica em idosos? Não. O que acontece? Enquanto mais pessoas se infectam, maior é a chance de complicar, inclusive em quem tem a saúde boa também. Uhum.
É a quantidade de vírus, é a carga viral que vem muito maior? Quanto mais pessoas contaminadas, eu recebo uma carga de vírus maior, doutora Adilson? Essa questão da carga viral na realidade, o quanto de vírus entra no organismo da pessoa que se infectou, tá? Então, se você está num ambiente, por exemplo, numa festa, daquelas como o colega mostrou agora há pouco, né? O Dr. Rafael, Dr. né? Nelson, né? Nelson, isso. Você vê uma grande quantidade de pessoas aglomeradas, respirando, ofegando. Se ali tem 3, 4 infectados e a pessoa, o hospedeiro suscetível, inala uma grande quantidade de vírus, a chance dele ter uma doença mais severa e mais grave é muito maior do que aquela pessoa que estava se protegendo, usando máscara, né? Quer dizer, a máscara protege? Protege. É 100% de proteção? Não, mas eu com máscara e distanciamento, eu já consigo ter uma proteção melhor, né? E se o vírus entrar no meu organismo, com certeza entra numa quantidade menor. E a chance de eu me recuperar mais rápido é muito maior. Por isso tem que não adianta evitar aglomeração. Ai, mas a gente já fala assim, transporte público. Gente, transporte público quem tem que pegar não tem saída, né? E é tudo lotado, a gente sabe. Mas lave muito a mão com água e sabão, não leve a mão para o rosto, não fique arrumando a máscara toda hora, porque se a gente está com a mão contaminada e põe, esse elástico está me machucando, e você vai colocar a mão no rosto, pode se contaminar dessa forma, ou coçando os olhos também, né, doutora Adilson? É isso mesmo. Apesar da forma mais comum de transmissão desta doença ser pelo vírus que fica no ar, tá? Superfícies contaminadas são um meio de transmissão. E a partir do momento em que você toca nessas superfícies e leva a sua mão contaminada para a boca, nariz ou olhos, você pode estar se infectando sim. Então, ambiente limpo, mãos limpas, uso de máscaras e distanciamento físico ainda são ferramentas muito importantes e que devem ser respeitadas por todos. Lá atrás, doutor Greco, no começo da pandemia, 1 ano atrás, certinho praticamente, 1 ano atrás, o doutor Greco falava pra gente que, infelizmente, se a gente não tivesse, na época, né, umas vacinas que chegassem rápido, todos seríamos contaminados. Mas que a gente sempre tem que tomar cuidado, foi o que o doutor Adilson disse, de que forma você vai ser contaminado, com uma carga viral muito grande. E o momento disso acontecer, por exemplo, agora, é que a gente está com um caos instalado nos hospitais públicos e particulares, né, doutor? Exatamente, né, Kátia? Então, a gente trouxe essa informação, você buscou, né, com exclusividade, a gente trouxe a informação da vacina, o pessoal de Oxford já trabalhando em relação a isso, e é exatamente essa exposição à carga viral. Então, às vezes é isso, né? Vocês estão aqui no estúdio, estão convivendo, estão trabalhando, e às vezes foi um leve descuido, uma coceira de olho, uma mão, aquilo que você está o tempo inteiro com máscara, então você vai ter. Então é evitar esses locais de uma aglomeração, de um excesso de carga viral, as pessoas se cuidarem, tá? Então não é momento de festa, é para a gente estar com esse distanciamento e cuidar do seu organismo. O Ricó mesmo, ele sabe, a gente cuida dele o tempo, ele perdeu peso, emagreceu, né, se cuida, faz esporte, é uma outra pessoa, é outra, a gente já conversou sobre isso, o Adilson acabou de dizer, né, a obesidade hoje, os pacientes jovens que evoluem para os quadros mais graves, que os quadros, né, que precisam de uma UTI, são pacientes que têm sobrepeso, têm alguma comorbidade, têm obesidade, então é para estar em casa, comer de forma saudável, procurar uma atividade física mesmo que em casa e também cuidar do lado emocional, né? Você tratar a obesidade, tratar esse momento de pandemia, o Rodrigo bem disse, você precisa ter informação, que nem aqui, nós estamos no momento falando de uma maneira séria, levando informação, passando uma realidade que o Rodrigo viveu, mas a pessoa também tem que saber distrair, cuidar da sua mente física, porque senão a pessoa vai enlouquecer no meio disso tudo. Então é importante a pessoa se nutrir bem, fazer atividade física igual meu amigo aí fez, ler um livro, assistir séries, e o momento que detectar uma doença é estar preparada para isso, para avisar, ver as pessoas ao redor, que foi o que vocês fizeram de maneira perfeita, né? Todos os contactuantes testados, no sentido de o que foi o que a gente pede, né? Testou, isolou só o Rodrigo, o restante tudo negativo, ó que maravilha. E ninguém positivou. Exatamente, e aí foi tratado na maneira adequada, sofreu, passou uns 3 dias que a gente falou que seria do 7º ao 10º dia, teve uma situação mais difícil, né, de essa angústia e de altos e baixos dessa doença, e que é uma inflamação contínua. A pergunta foi legal, viu, Rodrigo? Porque aqui na maquiagem, eu vou falar rapidinho, a moça da maquiagem também falou, tô sem olfato, doutor, não tô sentindo gosto, não sinto cheiro, tô com a Covid ainda? Aí a gente explicou, não, é que o vírus sai.
Você faz o anticorpo, você se recupera do vírus, mas a inflamação no corpo continua. Então você vai ter com o tempo, e aí tem pessoas que podem complicar mais grave, mais leve. Então essa mialgia vai te acompanhar uns dias, mas já vai fazendo atividade leve, a gente já está conversando para você ir voltando aos poucos, sempre respeitando a sua respiração, o seu organismo. Então a gente sempre fala para o paciente, para a pessoa, olhar o quanto aguenta, né? Não é para agora sair correndo e subir a ladeira toda.